Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, a quarta do sobrenatural. É o dia que o Pai vai falar conosco, vai nos dar mais instruções. Fique conectados. Assista até o final. Fique conosco. Veja quantas chaves, quantos segredos, quantas revelações, quantos códigos vão ser revelados hoje à noite. Compartilha, tá? Faz esta mensagem de Deus chegar a mais pessoas. E eu já gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. Ordem ao caos e produtividade ao vazio. Como assim? Deus dando ordem ao caos, ao que não está funcionando, ao que está errado, e declarando produtividade ao vazio, ao que não existe. Como assim? Veja bem. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor escreve em sua carta de amor para mim, para você, para que nós possamos ler, estudar, ouvir, meditar. E ele fala no versículo 2: era a terra sem forma e vazia. Era o quê? A terra sem forma e vazia. Caos. Não estava, vamos dizer, funcionando em perfeita ordem divina, não estava funcionando perfeito. Trevas cobriam toda a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou fazer uma pequena pausa aqui, depois nós vamos em outros versículos. Mas eu quero te chamar a atenção que quando nada está funcionando na tua vida, quando nada está funcionando, é caos. E quem pode dar a ordem ao caos é Deus. Então Deus dá ordem ao caos, à escassez, ao que falta, ao que não está funcionando, ao que não está perfeito, aonde tem trevas, aonde a luz precisa chegar. A produtividade, ao vazio, é a luz chegando, é Deus dando a ordem. Mas eu quero falar hoje à noite de um assunto que pouco às vezes é explicado, e nós falamos em algumas ministrações, até eu já toquei, já falei alguns pontos, mas hoje eu quero dar um enfoque maior sobre o reino de Deus. Vamos aprender um pouco mais. São bastante versículos, são bastante instruções, o próprio Jesus falou muito mesmo. Mas hoje eu vou falar só alguns versículos para te fazer pensar e receber um pouco mais da revelação do reino de Deus. Se existe o reino de Deus, existe um rei. Um rei que, vamos dizer assim, com o seu poder, com a sua ordem, com seus princípios, com a sua força, com o seu poder, com o seu amor, cuida de um povo. Eu e você, nós fazemos parte desse povo, ou você pode fazer parte desse povo. Sim, porque tem alguns que ainda não estão fazendo parte do povo que seria o reino de Deus. Ordem ao caos. Ei filho, ei filha, se tem algo na tua vida que não está funcionando, se tem alguma área que está precisando de uma ordem, deixa o rei liberar essa ordem nessa área. Pois aqui nós podemos ver o primeiro sinal que Deus fez na terra, o governo de Deus na terra, dando ordem às coisas que não funcionavam, ao caos. E ele ordenando e declarando: haja luz, haja produtividade nesse vazio, haja produtividade onde não tem. Que coisa mais sobrenatural é esse agir de Deus. Foi necessário Deus já começar a instituir o seu governo de rei,
para que eu e você nós pudéssemos compreender essa grandeza do que é o reino de Deus. É um reino divino, mas é invisível, a gente não consegue, vamos dizer, vê-lo como a gente vê as demais coisas. Se você tem, vamos dizer, visões abertas, você percebe partes do reino. Se você tem os sentidos espirituais, os 5 sentidos espirituais, vamos dizer, aguçados, liberados, abertos, prontos, ativos, aí você consegue ver, enxergar, sentir. É um governo divino, é um governo invisível, mas é um governo sobrenatural. Como? Sim, sobrenatural. Onde existe desordem, Deus tem o reino para colocar ordem ao caos. E dar produtividade onde não tem produtividade, onde está vazio. Aqui nessa narrativa já diz que a terra estava em desordem. Se a terra estava em desordem, precisavam agir uma intervenção do primeiro governo de Deus, implantando o seu reino. Existia desordem na terra. Tinha desordem, tinha caos. E qual foi o propósito de Deus? Estabelecer o seu governo, o reino, para trazer a ordem aonde tinha a desordem. A manter a ordem. Porque governo, reino de Deus, é para manter ordem. E uma ordem que leve à produção, ser produtivo. Administrar algo. E nós, seres humanos, nós já fomos criados com os propósitos e com necessidades a serem desenvolvidas, saneadas. E vamos dizer assim, quando Deus cria o homem, Ele dá poder, autoridade, governo e domínio. Como? Sim. Do governo dele, do reino dele, Ele libera seu poder. Ele nos dá autoridade, nos dá poder para nós usarmos aqui na terra. Sim. Vamos pular um pouquinho para Gênesis, capítulo 2, o versículo 4. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Como? Não tinha brotado nenhum arbusto, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar. Então era necessário a criação do homem para cultivar a terra, cultivar o solo, tornar produtivo aquilo que era improdutivo. Ei filho, tu sabias que tu és produtivo? Deus te criou, Deus te colocou em propósito aqui na terra para nós sermos produtivos em diversas áreas. Você já sabe que área você tem que ser mais produtivo? E todas as tuas áreas da tua vida estão sendo produtivas? Que bom. Se você disse sim, perfeito, vamos aperfeiçoar. Se você identificou alguma das tuas áreas que está com escassez, não está produtivo, então eu te convido a permanecer para nós descobrirmos os códigos e as revelações, os segredos, as chaves, as instruções que Deus nos deu para que nós possamos nos tornarmos produtivos. Porque é muito interessante. Porque se não havia produtividade ainda, porque não havia ainda o homem para produzir. Olha só como eu e você, nós somos importantes aqui no propósito de Deus, aqui na terra, para nós sermos produtivos, para que nós possamos utilizar tudo que Ele nos deu para produzir, para administrar. Deus fez o homem um administrador. Se fosse na linguagem de hoje,
Deus me fez gerente e te fez gerente da terra, para que nós administrássemos os recursos e produzir. Volta só um pouquinho, Gênesis 1:26. Deus nos fez administrador da terra, gerentes da terra. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora domine ele. Como? Domine ele. Poder, autoridade, propósitos, missão. Eu e você nós recebemos. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre terra, sobre ar, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os seres e sobre todos os pequenos animais que se movem ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gente, como é interessante a gente ver e perceber que eu e você nós nascemos para governar, para dominar a terra. Se a gente olhar o início, Adão e Eva ali no paraíso, eles tinham domínio sobre tudo. Eles andavam no sobrenatural de Deus. Eles todo final de tarde conversavam com Deus no jardim. Mas ele joga fora esse domínio, essa autoridade, esse cargo de gerente que ele tinha recebido, que eles tinham recebido, e entrega nas mãos do inimigo. Então eles pedem o domínio e o governo. Pede até quando? Até quando Jesus veio e resgatou o domínio e a autoridade para mim e para você, para toda a humanidade, para nós agora voltarmos à origem. Então nós temos acesso a esse domínio e governo. Acesso, que nem todos estão exercendo, nem todos conseguiram recuperar. E hoje eu vou dar em rápidas palavras, algumas instruções para a gente se posicionar nas adversidades da vida, nos problemas que você talvez esteja passando. Talvez você esteja enfrentando aí um monte e você vai ter que usar o teu domínio, a tua autoridade para mandar esse monte sair da tua frente e seja lançado ao mar. Pois o reino de Deus é a solução para pôr fim a todo o caos que o mundo está passando hoje. Porque o reino de Deus, ele vai preservar a ordem, vai tornar a terra mais produtiva. É a solução da desordem. A solução da desordem. Onde tem trevas, que chegue a luz. Identificou alguma área da tua vida que tem um pouquinho de trevas? É perfeito, porque Deus quer te mostrar como você trazer a luz nesse momento aí das trevas. Ok? Perfeito? Reino. Existe uma diferença quando nós falamos em reino e existe uma diferença quando nós falamos em religião. Porque muitos têm vivido na religião e Deus não quer. Deus diz: eu tenho disponível um reino. Compreenda o que é o reino. Quando você começar a compreender, entender como é que funciona o reino, aí vocês vão ver a diferença de que se você vive numa religião. Eu vou dizer, a religião prepara o homem para deixar a terra e ir para os céus. Como? A religião prepara o homem para deixar a terra e ir para o céu. E o reino? O reino é diferente. O reino, ele vai capacitar o homem para dominar e governar a terra. Olha qual é a diferença. Reino e religião. A religião é tudo que o homem vai praticar até conhecer o reino, até descobrir o reino. Então o reino é preciso ser descoberto? Sim. É preciso ter conhecimento? Sim. É preciso, eu vou dizer, ver, entrar, experimentar o reino.
reino, permanecer vivendo ali no reino, até o retorno de Cristo. Por que não me falaram isso? E eu vou te despertar hoje à noite, com algumas perguntas, algumas indagações, para que você pare, pense e comece a pesquisar mais sobre o reino. É claro que é impossível passar tudo aqui, mas já vamos falar uma pequena porção de algumas revelações celestiais, e você vai pedir ao Espírito Santo que te mostre mais, deseje aprender mais, destravar mais, colocar essa compreensão, essa revelação, para que você viva e também ensine as pessoas também a enxergar o reino, a entrarem no reino, a experimentar o reino e viver no reino até o Senhor vir nos buscar. Sabe o que é a outra diferença que a religião quer fazer? A religião quer levar a terra para os céus. Como? A religião ela quer levar a terra para os céus. Mas e o reino? Ele diz exatamente o contrário. Os céus para a terra. É trazer o céu para a terra. Vamos dar uma olhadazinha lá em Mateus, capítulo 23. Para a gente começar a compreender algumas narrativas que Jesus começou a falar sobre o reino. Ele falava, explicava, mostrava. Ele diz: sai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, por que percorrem terra e mar para fazer um convertido? Andaram o mundo inteiro para trazer um convertido. E quando conseguem, vocês tornam esse convertido 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque a forma estava sendo errada. Como ainda hoje a gente pode encontrar essas formas erradas de convidar as pessoas para acessarem o reino, para convidar as pessoas para viver o reino que Jesus tem à disposição, que é bem diferente do que se fala, é bem diferente do que se mostra. E é preciso viver nesse sobrenatural. E para viver um sobrenatural e para viver no reino, é necessário um ingrediente. Anota aí: a fé. Sim. Se eu fosse colocar assim numa linguagem para você, num simbolismo para você compreender, eu diria que a fé é a moeda para você comprar as coisas no reino. É claro que comprar não é só a forma simbólica de te explicar, para você entender. Porque você entende que quando você tem o recurso aqui na terra, você adquire as coisas que você necessita. É claro que o reino é bem mais do que isso. É claro que a fé é bem mais do que isso. Eu só dei apenas uma simbologia para você compreender que para mim acessar o reino de Deus, as bênçãos, os benefícios, não só isso, tá? Que o reino é bem mais completo. Mas para você ter, suprindo, vamos dizer, as necessidades. Suprir as necessidades? Por quê? Porque veja bem, se eu vivo num reino, o rei se preocupa em suprir as necessidades dos seus súditos, das pessoas que vivem nesse reino. Então quer dizer que eu não vou mais me preocupar com as minhas coisas? Não. O Senhor vai dar chaves e vai dizer sim. Não é para você ficar sentado, cruzar os braços, esperar tudo que o rei mande. Não. Mas o rei disse e escreveu para mim e para você que ele cuida, ele protege e ele supre. É ele que se preocupa em fazer isso por mim e por você. Então tem muita gente se preocupando à toa, enquanto era para fazer uma prioridade. Porque eu vou te falar uma prioridade daqui a pouco. Quando você entender que essa prioridade tem que ser a primeira, aí as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Enquanto você não entender, você estiver correndo atrás de tudo, aí você está invertendo o papel. O reino de Deus, pouco se fala para ter um conhecimento e uma revelação em profundidade. Se fala assim, reino de Deus, reino de Deus. Mas se eu parasse aqui e te perguntasse, você saberia me dizer com mais detalhes, com mais profundidade, com mais conhecimento e com mais revelação, o que seria esse reino de Deus para ti, para mim,
e para todo o povo que vive nesta terra? Você tem esse conhecimento? Você tem as instruções do reino todas? Conhece o conceito de reino? Compreende como é que o reino funciona? O que ele consiste? Peraí, o reino, o que ele consiste? Como opera? Como vive? A diferença reino e religião, como eu disse algumas, mas existe mais. Foi só para você começar a pensar. Se você entende como funciona as formas de governos naturais que nós temos no mundo, aí você vai começar a compreender e ver que um reino, um reinado, um rei, as pessoas que vivem ali, é bastante diferente. É diferente até do nosso, vamos dizer, nosso sistema que nós estamos vivendo hoje no mundo. Cada país tem o seu sistema de governo. Mas aqui nós vamos se limitar ao governo de Deus. Tá? Você já parou e pensou que quando é escrito as leis desse governo, do reino de Deus, existem leis, princípios? Você conhece algum princípio? Eu vou te fazer bastante perguntas, eu não vou te responder tudo, tá? Como se apropriar? Por exemplo, você diz agora, peraí, me despertou algo e eu quero fazer parte desse reino de Deus. Como eu me torno cidadão do reino de Deus? Eu quero, vamos dizer assim, a certidão de nascimento do reino de Deus. Em outras ministrações eu já falei como você adquire essa. Depois na descrição, quando eu for editar, eu vou colocar 2 ou 3 ministrações aí para você ir lá e já começar a ver. Mas o que eu queria agora era exatamente isso, era começar a mostrar para você a necessidade de você se aprofundar no assunto. É possível você tomar decisões de estar no reino, de permanecer no reino, de viver no reino, sem ter o conhecimento? Sim, algumas pessoas praticam, mas é pouco. Mas é pouco quando você tem um conhecimento. Porque aí você faz e vive com convicção. É muito interessante porque quando nós estamos ministrando na igreja, ontem foi dia de culto na igreja, e a gente vê os testemunhos das pessoas. E elas estão começando a experimentar o reino de Deus, do seu sobrenatural. São coisas do seu cotidiano, porque o reino de Deus, você traz os céus para a terra. É para você viver. É para você sentir, experimentar e compartilhar. E é lindo e maravilhoso quando nós vemos isso, quando escutamos as pessoas falar. Isso nos enche de gratidão, porque Deus está começando a agir, levantando esse povo e dizendo: ei, filhos e filhas, eu quero vocês aqui, vocês são cidadãos do reino. Ande no sobrenatural. Ande como eu quero. Ande no meu propósito, na minha missão que eu coloquei para cada um. Mas é preciso que você desperte em você querer mais de Deus, querer viver, querer compreender para andar. Porque se eu conheço, é mais fácil de andar, é mais fácil de chegar. Se eu tenho um percurso a andar, a caminhar, e eu uso o GPS, que são as instruções, o manual da vida, a Bíblia Sagrada, vai ser bem mais fácil de eu conseguir chegar nos resultados. E o mundo precisa ouvir. Ouvir o teu testemunho, ouvir que você é um cidadão do reino, ouvir o que é que esse rei faz pelos seus que estão vivendo. E eu digo, você compreendeu a mensagem? A sua mensagem que você tem para o mundo? Você compreendeu a mensagem que Jesus veio fazer aqui na terra? A terra estava um caos. E ele foi a luz. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A humanidade recebeu a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Alguns compreenderam, outros nem ouviram ainda falar, outros já ouviram, mas desprezaram. E você está tendo a oportunidade de se aprofundar a cada ministração. Eu te lanço um desafio. Quer mudança de vida? Quer que seus olhos abram? Não fique na religião.
Assista as 10 últimas ministrações que nós falamos, que você vai ver o Espírito Santo falar e você irá abrir a visão de mundo, a visão de reino, a visão que vai transformar a tua vida. A tua vida não vai ser mais a mesma, porque você não vai ficar limitado à religiosidade, como a gente fala. Você vai ter uma visão mais ampla de 360 graus. A gente diz, sair fora da caixa, porque tem muitos que estão vivendo dentro da caixa. E o Senhor está convidando uma geração para fazer a diferença. A geração dos últimos dias, né? A gente tem falado bastante nisso. E você quer fazer parte? Você quer participar? Venha conhecer mais os propósitos de Deus, a missão. Quer entrar nessa capacitação? Quer reconhecer a mensagem do Pai, do Rei? E quer reconhecer a tua mensagem? Que talvez ainda você não tenha descoberto qual é a tua mensagem. Quer entrar nesse tempo de conquistas? Quer entrar nesse tempo de compartilhar? Pois o reino deve ser sua primeira prioridade. Se fosse eu já diria que a chave, o código. O reino tem que ser a minha primeira prioridade, sim. Mas eu nem conheço, nem sei ainda. Por isso que eu te falei, alertas, perguntas, para você se aprofundar e conhecer. Porque não fica só da boca para fora, porque se ficar você não vai usufruir. Você tem que ter aquele desejo ardente. Eu quero conhecer mais do reino. Quero conhecer mais desse reino. Quanto mais você buscar conhecer Jesus, quanto você mais buscar como Jesus agia, como Jesus ensinava, como Jesus ministrava, como Jesus dizia, explicava as suas palavras, as narrativas, as atitudes, você vê que Jesus era perfeito. E você, podemos buscar e nos espelharmos nele. E a gente vai se aproximando e trazendo. Você sabia que o reino está no meio de nós? Está dentro de nós. E o que devemos fazer para tornar o reino, vamos dizer, em prioridade? Vamos usar a lógica do mundo, a minha e a sua inteligência. Vamos definir as prioridades das nossas vidas. Como? Definir as prioridades da nossa vida. Porque se você não é uma pessoa que define prioridades, o teu dia está sendo o quê? Você não se organiza com o tempo, com isso e aquilo? Então você tem que começar a definir as prioridades naturais. E a primeira prioridade tem que ser conhecer o reino, buscar o reino. Pois a causa mais importante e a decisão mais importante é você definir o reino de Deus como a tua prioridade. Mas eu não conheço ainda. Se apega conosco, assiste aí, busca, estuda, leia todos os versículos que falam sobre reino, todas as vezes que Jesus estava ensinando. Foca nesse assunto, pois é o mais importante. Talvez até alguns não dê valor, nunca ouviram falar, mas se você está ouvindo falar hoje pela primeira vez, foca um pouco de tempo para fazer esse estudo. Veja bem, nós temos que ter uma visão holística. O que é a visão holística? É uma visão ampla de 360 graus, como a gente fala. Porque se você se limitar e começar a focar só numa coisa, só num ponto, você está fadado a não desfrutar do melhor que Deus preparou para mim e para você nessa terra. Desejo seu de aprender. Não aprender coisas limitadas, não. Aprenda diversos assuntos. Se capacite. Se você tem, vamos falar no mundo natural, se você tem uma profissão, procura aprender um pouco mais de outros assuntos. E foque bem na parte, vamos dizer, que é espiritual, que é do manual da vida. Porque a partir daí, todas ajudadas, melhoradas. Pois o Senhor, quando vê que uma das áreas tem caos, tem desordem,
aí ele libera a sua ordem divina, o seu governo, o reino de Deus, para colocar a ordem na tua vida. Então se eu tenho um pouco de caos, é necessário que venha o governo dele, que eu compreenda, que eu saiba os princípios, as leis, o que está dando errado para poder consertar. Isso mesmo. Por isso que você tem que mudar a prioridade, o reino de Deus. Porque juntos nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos revele. Se você já consegue, ótimo, maravilha, continua. Porque a base para você compreender o reino vai ser o relacionamento com o rei. Se você não tiver relacionamento com o rei, como é que você vai usufruir do melhor do reinado? Entendeu? Por isso que você tem que buscar aprender, buscar os códigos, as chaves, os segredos. Pois se você sabia que as prioridades da sua vida, se você tem dado prioridades do mundo, não tem dado prioridade do reino, por isso que você fica correndo atrás, parece que não tem fim. E quando você inverte a ordem de prioridade, aí você vê que você não vai gastar tanto esforço como você gasta no mundo natural, porque Deus já vai começar a encaminhar as coisas para te acrescentar. Sabedoria divina, entendimento, revelação, tudo isso é Ele que vai concedendo. E no mundo natural, se você fosse resolver as coisas, você tem uma inteligência, e essa inteligência, você diz, é para agir assim. Os grandes instrutores, as grandes corporações, tudo diz, é para ser feito assim, assim, já diz como deve ser feito. E você vai se surpreender, porque muitas atitudes Deus vai fazer totalmente diferente. Vai te dar instruções que a gente diz assim, não, o mundo diz que é para fazer assim, e Deus diz que é para fazer assim. E aí, eu vou seguir Deus ou vou seguir o mundo? Quando você segue, porque o Evangelho é loucura. Quando você segue essas loucuras, você vê os resultados. E tudo isso vai influenciar na nossa qualidade de vida, nas 5 áreas que a gente tem falado, que Jesus ensinou. Jesus não falou só da espiritualidade, vamos dizer assim, só da religião. Não. Ele combateu a religião, mas ele trabalhava por meio da espiritualidade todas as demais áreas. Ele dava instruções para o corpo físico, ele curava as pessoas, tudo isso é na área física. A área emocional, que a gente fala, a área da alma. Quantas pessoas aí, depois desses problemas todos, estão com depressão, N coisas aí. E Jesus curava todas aquelas pessoas. Jesus ensinava, Jesus trazia o seu poder, a sua unção, os seus ensinos, e lavava aquela alma das pessoas para elas não carregarem. Por isso que o fardo de Jesus é leve, e os nossos fardos, quando estão pesados, a gente tem que trocar os nossos fardos pesados pelos fardos leves de Jesus. São os ensinos. Tem várias narrativas na Bíblia que ensinam a fazer isso. Todas as áreas. Tem uma área aí também, os bens materiais que a gente bota, finanças, bens e tudo que falar em economia, tudo está incluso aí. Jesus deu bastante instruções. Inclusive nós começamos uma série aí. Depois você dá uma olhada lá na série da prosperidade da Bíblia, né? Que aí você vai ver alguns ensinos. Depois a gente vai soltar outros. Porque Jesus quer que a gente ensine holisticamente todas as áreas. Mas tem uma área social para a gente viver nesse mundão. Jesus deu muitas instruções. Você lembra que eu fiz desafios, provérbios, salmos, para você fazer um a cada dia, tomando café da manhã, antes de comer, de se alimentar, esse alimento espiritual. Isso tem feito diferença na vida dos empresários, na vida de quem quer empreender, na vida da convivência de família, disso tudo, porque a convivência social tem as instruções na Bíblia para você viver. E sem contar que todos necessitam de um acompanhamento espiritual. Por isso que o reino de Deus ele tem que vir em primeiro lugar, para as demais coisas serem acrescentadas. Mas aí
Algumas pessoas têm feito inversão de valores, inversão da ordem. E quando faz inversão da ordem, aí surgem os problemas, surgem medos disso, medos daquilo. E a gente vê as tragédias no mundo aí acontecendo, né? A gente vê as coisas passando, as coisas, e as pessoas aí só correndo atrás. E quando eu e você, nós compreendemos que quando a gente identifica o reino como prioridade as demais prioridades, quais seriam essas prioridades? Que o mundo hoje diz: olha, vocês têm que se preocupar com o que comer, com o que beber, com a água, com o que se vestir, com empregos, com isso, com aquilo, e vai dando com segurança, vai falando tantas coisas, e você diz: é mesmo, eu preciso estar bem preocupado. E quando você não consegue, aí essa preocupação aumenta, o medo da, vamos dizer, na segurança em tudo, o tempo fica sempre aquela corrida, né? Muitos chamam a corrida dos ratos, corre, 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 não sai do lugar. E desperdiçando, e N coisas, né? E isso é caos. Se tem caos, é preciso vir o governo de Deus para trazer a luz, a ordem, o governo dele e a produtividade. E quais as prioridades corretas? Buscar em primeiro... Bem, se buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. Quando o ser humano ele vai se preocupando com tudo aquilo que eu falei, até o Maslow ele tem a pirâmide, né, das necessidades. E você sabia que quando Jesus falou, ele falou exatamente tudo o contrário do que essa pirâmide das necessidades que foi discutida, foi colocada. Ele falou tudo ao contrário. É porque o mundo ele tem um sistema de prioridade e o reino tem outra. Então o reino é totalmente diferente das prioridades. Então a gente pode ver assim: se as minhas carências elas podem ser supridas pelo reino e podem ser supridas pelo mundo, a que você vai escolher? Eu estou fazendo perguntas e assim reflexões para você começar a pensar e identificar que o reino é bem mais completo. Porque se nas necessidades que o mundo diz e coloca para os relacionamentos, para os negócios, para a vida, para tudo, e eu vou seguindo isso aí, eu estou indo de encontro, pasmem, como assim? Estou indo de encontro o que Jesus nos ensina. Veja aí, Mateus 6. Quando Jesus fala das preocupações da vida. 6,25. Veja bem o que é que Jesus diz. Se não vai de encontro com o que o mundo mostra. Portanto, eu digo: não se preocupem com a sua própria vida. Como assim? Jesus está dizendo que não é para me preocupar com a minha vida. Não é para você se preocupar com a sua vida. Aí ele vai explicando. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Totalmente o que o mundo está dizendo é diferente, né? Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial, o Rei, as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ei, filho, ei, filho. Eu e você, nós temos valor para o Pai, para o Rei. Se Ele alimenta os pardais, se Ele alimenta as aves, não deixa faltar, Ele está dizendo para mim e para você que não vai nos deixar. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não é para você ficar sentado esperando cair do céu, que não vai cair. Como é que o Pai vai nos alimentar? Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar emprego. Ele vai... As demais coisas serão acrescentadas para a gente viver. Comecei a compreender.
a sabedoria, a revelação. Quando você faz, eu vou dar só um exemplo para você compreender. Vamos supor que você acordou. Aí você vai planejar seu dia. O que é que você deve fazer? Buscar o reino. Buscar conversar com o rei. Rei, o que é que eu tenho para fazer hoje? Está de acordo com o que tu queres? E você começa a indagar, começar a conversar. Porque reino é relacionamento com o rei. Se você já tem esse relacionamento, já tem intimidade, você planeja seu dia. E seu dia, ó, flui debaixo de quê? Da proteção, do cuidado e da orientação do rei. E as pessoas, poucas pessoas têm feito isso. E até o rei, e planejar o seu dia. Eu estou falando planejar o dia, mas você pode planejar a semana, pode planejar duas coisas aqui na terra, trazendo o reino para cá, para você fazer. Experimenta fazer. Começa. Você vai ver que você vai começar a ter respostas. Vai começar a ter criatividade. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você tinha a escassez, você vai começar agora a ter a abundância. Porque aí o Senhor vai começar a tratar isso aí com você. É um processo, tá? Não é simplesmente assim de um dia para a noite. Pode ser que sim, que se Ele der toda a instrução. Mas você tem que buscar. Você tem que aprender. Você tem que estudar. Você tem que ver como é que funcionam as coisas do reino. Ah, tem que saber? Tem. Você sabe? Eu não sabia nem que tinha reino, o reino. Não sabia nem que eu podia estar dentro dele. Se eu estou fora, está vendo como as pessoas elas têm que acordarem? E as pessoas têm que acordarem para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Como? Então, se é filho do rei, se faz parte do reinado, não é para fazer igual os pagãos. Os pagãos é que fazem essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É um mandamento, é uma ordenança, é um princípio, é uma instrução. Você escolhe se quer viver como os pagãos, correndo atrás, ou se você quer que Deus acrescente essas coisas. Porque é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha que eu já comecei a acrescentar algo mais. O reino e agora a justiça. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E você buscando o reino de Deus e a sua própria justiça, você vai se diferenciar. Você vai viver debaixo dessa proteção. A declaração mais importante, a declaração mais que você pode, é exatamente essa. Eu quero. Me ensina. Me dar as instruções. Pois Jesus afirmou: o reino é mais importante do que comida, bebida, roupas, abrigo ou qualquer necessidade. E é preciso que você também veja que Ele disse que eu e você, nós nos preocupamos com as coisas menos importantes. Porque essas coisas que os pagãos se preocupam são as coisas menos importantes. Mas me ensina aí, porque eu preciso parar de me preocupar. Eu preciso buscar o reino. Aí as preocupações, o fardo pesado vai se tornar agora um fardo leve. Porque Ele nos ensina que essas necessidades básicas de preservação da minha, da tua vida, das nossas necessidades, não tem que tomar lugar de Deus. As preocupações humanas não podem tomar lugar de estar sentado ali à frente com o rei na mesa. O versículo 28.
Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Aqui Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando. A nossa emoção, o nosso emocional, que a gente se preocupa e o inimigo joga as setas disso, daquilo, das contas apagadas e tudo, e você termina um tumulto tão grande que você corta a conexão com o rei. Em vez de você estar ali à mesa do rei, em frente com o rei, conversando, pedindo as instruções de como ele quer que você prossiga naquele dia, naquele tempo, naquela hora, aí você desperdiça isso. E eu e você, nós temos que conhecer essa maravilhosa realidade do reino, de viver o reino de Deus. Outro código, outra chave, outro segredo. Busque o reino, porque o reino é para buscar. Queira conhecer, queira alcançar, queira entrar, queira viver, queira estar, queira experimentar, viver e permanecer. Deixa eu te dar umas dicas para você fazer isso. Estudar mais sobre o que é o reino, como eu falei, os conceitos. Explorar mais. Ei, peraí, o que é que o reino tem para que eu possa viver, compartilhar, ensinar? O que é esse reino? Como é que eu vou compreender mais? É você meditar na palavra. É você declarar a palavra exercendo o poder e a autoridade, como eu falei lá em Gênesis. Ei filho, nós fomos criados para governar, dominar, produzir. Vamos resgatar. Se você não resgatou ainda o poder e a autoridade, vamos resgatar. Amanhã eu vou fazer um vídeo extra e vou te dar algumas instruções para você um pouco mais seguir em outra área da tua vida. Vou deixar gravado, vou deixar liberado, depois você assiste amanhã para você ver que filhos, filhas, súditos, você sabia que no reinado existe, vamos dizer, hierarquia? Um rei com um propósito, com a sua mensagem, com a sua influência para governar todo um povo. Eu e você, nós compreendemos, estarmos cada um na sua posição. Deus está levantando príncipes, Deus está levantando princesas. Você lembra da história de Jacó? Jacó se tornou um príncipe de Deus. E quem era Jacó? Era um mentiroso, era um enganador, era isso e aquilo. Mas no dia que ele acessou o reino, no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele disse: eu não saio, eu não quero mais viver nessa minha vida, eu quero transformação. Eu não solto esse anjo enquanto você não me abençoar. E o anjo passou a noite, vamos dizer assim, lutando com ele, né? Como é que, né? Deus lutando ali com Jacó. Porque o homem às vezes resiste, o homem às vezes quer guardar as coisas antigas, o homem antigo, as coisas. E Deus está dizendo: ei, filhos e filhas, chegou o tempo de você dar uma virada na tua vida. Você dar uma guinada. Se até hoje não, amanhã vai ser diferente. E o anjo ali abençoa, e quando abençoa a vida de Jacó, virou um príncipe de Deus. E Deus, você sabia que Deus está procurando príncipes e princesas e outros mais para fazer a diferença nesses tempos finais? Aguarda os próximos capítulos para você entender. Mas é para as pessoas que estão buscando, que estão estudando, que querem fazer a diferença, querem fazer o governo do reino. Porque o rei, ele dá ordens, e nós somos pequenos reis aqui na terra, reis sacerdotes. Depois a gente vai ler, aprofundar em reis sacerdotes para você entender por que cada uma dessas posições dentro do reino, onde cada uma vai funcionar, o que cada um faz.
E quando você compreende isso, aí você vai, vamos dizer, voar. Você vai cumprir exatamente o que Deus mandou para você fazer. Hoje, eu só quis dar uma introdução para que você comece a pensar mais, para descobrir o que é esse reino, compreender, experimentar. Nós já estamos vivendo um pouco, experimentando e fazendo outras pessoas experimentar desse sobrenatural. Por meio das ministrações, por meio da própria igreja, por meio de ensinos, das escolas. O Senhor já está fazendo um mover, o seu sobrenatural, nos comissionando para que nós tenhamos esse domínio de governo do reino aqui na terra, que é bem diferente do que nós estamos vendo. Amém? Quando falou na sua justiça, deixa eu só falar um pouquinho aqui, só para a gente já fechar. A sua justiça e todas essas coisas também serão acrescentadas. O que interpretamos, ou o que nós fomos ensinando, ouvimos ainda, ensinados culturalmente, religiosos, e nos afasta de Deus. Como? E reino é relacionamento. O governo é de Deus, o domínio é dele, e ele passa as instruções para nós seguirmos. E a nós cabe receber o que nós recebemos e governar e dominar sobre toda a terra, produzir. E quando nós entendemos que a justiça de Deus, ela é governo, essa justiça é domínio, é a influência dele, é a administração dele. Isso começa a impactar na minha, na tua vida e no mundo inteiro. É o seu poder, que nós falamos carinhosamente, o poder de Deus, a unção de Deus. Tudo isso faz parte da justiça de Deus. Que é bem mais abrangente essa questão da justiça. Muitos só dizem assim, Deus vai fazer justiça. Mas quando a gente fala em justiça de Deus, a gente tem que ver a cultura de Deus, a moral de Deus, o estilo de vida que você tem que viver. Nos tornamos o que? Justos. Eu e você, nós somos o quê? Pessoas justas, porque nós somos justificados por Jesus. A justiça de Deus é porque Jesus já fez a justiça por mim e por você. Nós não merecíamos estar diante do Rei. E Jesus nos justificou, nos tornou justo. A justiça de Deus foi isso. Se nós estávamos afastados, não podíamos ter acesso ao Rei, ao reino, Jesus nos concedeu e fez a sua justiça. Essa é a justiça aqui que nós falamos, e a sua justiça. Buscarmos essa justiça, buscarmos estarmos vivendo nos padrões do reino. Aí as promessas, os benefícios, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas são todas as coisas? Sim, são todas as coisas. Todas as minhas e as suas necessidades. Aquelas necessidades que o mundo diz que busque primeiro elas. Não, busque primeiro o reino, porque aí todas as coisas são acrescentadas. É buscar o reino e a sua justiça. A justiça é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e ter o acesso ao trono do reino, trono da graça, aos tronos celestiais. Aí todas as minhas coisas, as físicas, as emocionais, as sociais, as psicológicas, as financeiras, a proteção, a segurança, os propósitos, o meu viver, todo o meu viver, em todas as áreas, serão acrescentadas, melhoradas. E gente, isso é o benefício do reino, de viver no reino, de buscar o reino. Pois o seu reino é quem vai influenciar o mundo inteiro, geração após geração, de trazer os céus para a terra. É uma posição correta diante de Deus. Deseja agora estar na justiça de Deus, estar justo diante de Deus, porque Ele fez por mim e por você. E nos devolveu todo o direito de dominarmos, governarmos e produzirmos
aqui na terra. Eu e você, nós estamos incumbidos de influenciar a terra. E cada um tem o seu propósito. Eu venho dizendo, falando, eu vim trazer fogo à terra, trazer a unção de Deus para você se incendiar e viver nesse reino. Para você conhecer a cultura do céu. Ah, o céu tem cultura? Tem. Você conhece? Não. Vamos nos aprofundarmos? Vamos estudarmos? Ah, tem valores no céu? Tem. Você conhece? Não. Só imagino. Você conhece os atributos de Deus? Você conhece a moral de Deus? Você conhece como é que funciona esse governo de Deus, o governo celestial? Você conhece a mensagem de Deus? O Filho de Deus veio à terra para me buscar e te buscar. O desejo de Jesus é que eu e você, nós fechamos o reino, entremos no reino, experimentemos o reino, compreendemos o reino, tomamos posse do reino, exploramos o reino, porque o reino tem que ser explorado, tem que ser visto, tem que ser conquistado, tem que ser participante, você tem que praticar, você tem que desfrutar dos benefícios, das promessas, dos privilégios dos céus, aqui na terra. Pois a ignorância tem nos privado de viver isso, os ensinos. Que bom que hoje você foi despertado, que bom que hoje você compreendeu que existe algo a mais a ser revelado, que existe coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem a boca falou, que foi feito para mim e para você, porque faz parte do reino. Quer viver? Junte-se a nós, passe um tempo conosco, pelo menos a cada encontro, a cada ministração. Veja as 10 últimas, compartilhe essa, reveja, estude, pare, medite. O Senhor vai falar muito contigo. O Senhor vai te revelar muito. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada. E você vai começar a ser cidadão do reino. Vivendo aqui na terra, trazendo o reino para cá. Porque se vê como cidadão, como filho do rei, você vai ver a diferença. Queira viver como filho de rei. Amém? Shalom, povo escolhido de Deus. Até o próximo encontro. Assim permitindo Deus. Fiquem conectados, compartilhem, dê o like, porque quando você faz isso, a palavra de Deus ela chega a mais pessoas. Amém? Fiquem na paz.